Vai lá, né? Eu também considero esse tipo de questão bem chato de se resolver. Mas bora fazer aqui uma leitura do enunciado. O cobre presente nos fios elétricos de instrumentos musicais é obtido a partir da ustulação do minério calcosita, o cobre 2S. Durante esse processo, ocorre o aquecimento desse sulfeto na presença de oxigênio, de forma que o cobre fique livre, né? Falou do cobre puro aqui. E o enxofre se combine com o oxigênio, produzindo óxido de enxofre, conforme a equação química abaixo. Então, tá aqui a substância que tem no minério reagindo com oxigênio e liberando aí o nosso metal cobre. Aqui eu já deixei as massas molares, que a questão não trouxe, eu deixei anotadinho aí. E aqui eu já deixei destacado o que é importante. Considerando que se queira obter 16 mol do metal, que é o cobre, em uma reação cujo rendimento é de 80%, aí é aqui que entra a dúvida de muita gente, certo? Que a maioria das questões, basta a gente fazer aquela regra de 3 e depois fazer outra regra de 3, colocando o valor que a gente encontrou para 100%, por exemplo, e embaixo a porcentagem da pureza do rendimento para X, né? A maioria das questões são desse jeito, que é muito simples. Aqui é que a gente vai fazer um jeito especial, certo? Que eu vou explicar. Em uma reação cujo rendimento é de 80%. A massa em gramas do minério necessária para a obtenção do cobre é igual a. Então, bora lá fazer esse raciocínio. Então, a gente tem o cobre 2S para o cobre metálico. Vimos que a proporção é de 1 mol para 2 mol. Se a gente for passar isso para gramas, né, para massa, a gente teria que multiplicar vezes suas massas molares, certo? Aí ficaria em gramas, aqui ficaria simplesmente 159 gramas, e aqui ficaria 226 gramas. Esse 16 mol de cobre em massa, a gente teria que multiplicar vezes a massa molar, certo? Deixa eu multiplicar aqui. 16 vezes 63 dá 1.008. Tá bom. Dá 1.008. Então, esse 16 eu vou botar aqui, ó, 1.008 gramas vai estar para X gramas desse cobre 2S. Vou fazer a regra de 3 aqui. Então, X vai ficar igual a 159 que multiplica 1.008 e iria ficar 126x, né? E passaria esse 126 dividindo aqui. Então, bora jogar aqui na calculadora esse cálculo. 159 vezes 1.008, e isso a gente vai dividir por 126, vai dar 1.272 gramas de cobre 2S. E a gente percebe que não tem nenhuma alternativa com esse valor. Aí a gente vai ter que pensar o seguinte: a gente tem o minério, certo? A gente tem o minério. Nesse minério, a gente vai ter o que reage de verdade, o que realmente vai reagir para produzir o metal, que é o cobre, certo? Nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, a gente sempre multiplica vezes a porcentagem. E isso daqui vai funcionar tanto para os casos de pureza, quanto para os casos de rendimento. Então você vai guardar isso aí do seu coração. Se da esquerda para a direita multiplica, certo? O sentido contrário a gente vai dividir. Aqui essa porcentagem, como eu falei, ela vai valer tanto para pureza quanto para rendimento. E aqui o valor em porcentagem é quanto?
é 80%. Então, perceba que se eu pego esse valor de 1.272 e, no caso, é o que reagiu para produzir o metal, isso está dentro de um minério, que é uma coisa maior, certo? Eu vou ter que dividir isso, certo? Vou ter que dividir isso pela porcentagem, que é 80%, ou seja, que é 80 sobre 100. Isso daqui vai ser a mesma coisa de pegar 1.272, multiplicar por 100 e depois dividir por 80. Bora jogar isso na calculadora para ver o que acontece? Então, 1.272 vezes 100 dividido por 80. Vai dar justamente o que a gente tem aqui, 1.590 na letra C. Então, ó, pega isso daqui, certo? Pega isso daqui, escreve num post-it, certo? Mais organizado e com a letra mais bonita do que a minha, e gruda na parede em frente da sua escrivaninha, onde você estuda, gruda na parede do seu quarto, para você lembrar desses casos especiais de questões de estequiometria, que muita gente se perde nisso daqui, tá bom?